Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos sentando e cantando o refrão do nosso salmo. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Bendirei o vosso nome pelo século. Bendirei o vosso nome pelo século, Senhor. Bendirei o vosso nome pelo século. Você viu a importância dessa primeira leitura e desse evangelho. Nós podíamos resumir o que o Senhor está querendo dizer para nós, o que o Senhor está dizendo a cada um de nós no dia de hoje, nesse dia de adoração. Também para você que está em casa, claro, nos vendo pela televisão, nos ouvindo pelo rádio, nos acompanhando pela internet. A síntese pode ser essa: eu preciso viver na expectativa da vinda do Senhor. Eu vou dizer e você vai repetir: eu preciso viver na expectativa, esperando constantemente a vinda do Senhor. E nós vamos já reler o Evangelho, você vai ver como é isso mesmo. Mas também, como é que nós vamos viver nessa expectativa contínua da vinda do Senhor? A gente vai ficar assim, meio pinel por causa disso, só pensando nisso? Não. É bem simples. Viver cada dia como se o Senhor viesse hoje. Viver cada dia. Eu vou viver o dia de hoje como se o Senhor viesse hoje. Se você soubesse que o Senhor viria hoje, como é que você procederia no dia de hoje? Não é? Não é por medo. É bem ao contrário, é ao contrário de medo. É porque realmente, como vamos ver já no Evangelho e na primeira leitura, o Senhor virá e é certo, Ele está dizendo que é certo, que nós o esperemos assim. E o meio de eu estar na expectativa contínua da vinda do Senhor é viver cada dia, portanto, viver hoje como se o Senhor viesse hoje. Então repete comigo: eu preciso viver cada dia como se o Senhor viesse hoje. Eu vou viver cada dia como se o Senhor viesse hoje. Porque eu preciso viver
na expectativa do Senhor. Para isso, então, vai na sua Bíblia diretamente, Mateus capítulo 24, versículo 42. Mateus 24, versículo 42. E acompanhe pela Bíblia, especialmente se você tem a Bíblia, a tradução da CNBB, eu vou ler por ela, fica até mais fácil. Mas qualquer Bíblia está dizendo isso, às vezes muda um pouco a ordem, põe um sinônimo, mas é a mesma verdade que está aqui. Versículo 42. Ora, como diz a palavra de Deus: ficai certos. Se o dono de casa... Não, 42, não 43. 42. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. Repete comigo. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. Gente, não é palavra de ninguém. Me desculpe dizer, muitas pessoas dizem que isso é coisa de adventista. Oxalá fôssemos todos católicos adventistas. Porque o que é adventista? Adventista é aquele que espera o advento do Senhor. Respeitamos os adventistas, eles são muito sérios, e são muito sérios porque eles creem mesmo, e eles vivem na expectativa da vinda do Senhor. Daí justamente a seriedade, a respeitabilidade deles. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. E justamente para explicar esta ideia, Jesus contou uma parábola pequenininha, mas assim: ficai certos. Se o dono de casa soubesse, imagine você, né? Você dono de casa, você dona de casa, soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada, ou você deixaria? Dita essa pequena parábola, Jesus está confirmando a ideia anterior: vigiai, pois não sabeis em que hora virá o Senhor, e ele acrescenta agora: ficai preparados. Ficai preparados, assim como todos nós, ainda mais nos tempos de hoje, temos que estar preparados e colocamos trancas nas nossas portas e portões, não é verdade? E depois também aqueles aparelhos eletrônicos para dar alarme, etc. Parece não, nós é que estamos presos, porque os outros estão aí, tão à vontade, né? Que a qualquer hora pode entrar na nossa casa e nos surpreender. E quanta gente, até com tudo isso, com todos os tipos de trancas e aparelhos eletrônicos, acabaram sendo invadidos. Então o Senhor está dizendo: ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Senhor. Gente, está claro ou não está claro? Isso é Evangelho. Nem mesmo é carta dos apóstolos. Claro, as cartas dos apóstolos, os Atos dos Apóstolos, o Apocalipse, são também igualmente palavra de Deus, mas aqui nós estamos no Evangelho, e quem está dizendo não é nenhum apóstolo, não é nenhum discípulo, quem está falando é Jesus. Então repita mais uma vez comigo. Primeiro, ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Por isso, vigiai, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. Bem, vocês já estão dando plena razão à palavra de Deus, e também aquilo que eu disse. Eu preciso viver cada dia na expectativa da vinda do Senhor. Eu preciso viver cada dia
como se o Senhor viesse hoje. Aliás, vale a pena a gente repetir. Eu preciso viver cada dia como se o Senhor viesse hoje. Por isso, vou viver cada dia como se o Senhor viesse hoje. Preciso viver na expectativa da vinda do Senhor. E aí Jesus traz uma outra parábola lindíssima. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar o alimento na hora certa? Porque veja, o Senhor não está falando apenas para nós. Você tem família, você tem pai, tem mãe, você tem irmãos, você tem filhos, tem vô, tem vó, e se estende um pouco mais, por causa dos seus irmãos, você tem sobrinhos, você tem cunhados, tem cunhadas, tem genros, tem noras, tem sogro, tem sogra, tem tudo isso que já são da sua família, fora aqueles que são muito próximos a você, que você ama, pelos quais você é responsável. Então Jesus está dizendo, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da sua casa para lhes dar o alimento na hora certa? Meus irmãos, essas verdades que hoje o Senhor está nos colocando não são para nós somente, não. Nós temos que viver o contrário da resposta de Caim. O que Caim disse? O que eu tenho que ver com o meu irmão? É o contrário. Eu tenho que ver tudo com o meu irmão. Eu sou responsável pelo meu irmão. Eu sou guarda do meu irmão. Aquilo que ele fez numa interrogação, sou eu o guarda do meu irmão? Nós trocamos por uma positiva, tirando a interrogação e até colocando uma exclamação. Sou eu o guarda do meu irmão. Repete comigo. Sou eu o guarda do meu irmão. Sou eu o guarda do meu irmão. E daí é a sua esposa, é o seu marido, é seu filho e sua filha, é seu pai e sua mãe. Tudo aquilo que eu disse e outros parentes que lhes são muito caros, outras pessoas que lhes são muito caras, pessoas pelas quais você é responsável, seus alunos, aqueles que trabalham com você, de quem você é chefe, seus vizinhos. Repete, eu sou guarda dos meus irmãos. Então o Senhor diz, feliz aquele servo que o Senhor ao chegar encontrar vigilante e agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Ele primeiro lhe confiou alguns irmãos, alguma administração. Pela sua fidelidade, vivendo assim e ajudando, insistindo com os outros para que vivam assim, o Senhor faz uma super promessa: eu darei a você a administração de todos os meus bens, diz o Senhor. Não somente aquela partezinha dos bens do Senhor, que são os seus parentes, seus filhos, os seus mais íntimos. Não, o Senhor está dizendo que vai colocar a seus cuidados, sob sua responsabilidade, todos os seus bens. Você sabe que o Senhor já está falando da hora que Ele vier, mas aí está o prêmio, e o Senhor vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, era para você esperar pela minha vinda, e você esperou. Era para você viver cada dia como se eu viesse naquele dia, e você viveu assim. Mas Jesus continua. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo: meu Senhor está demorando. E quanta gente diz isso, também no púlpito, também na pregação, também nas catequeses.
Não, isso é tudo bobagem, isso é coisa de carismático. Veja só, já se passaram mais de 2000 anos e o Senhor não veio. Isso é o modo de falar. É o Senhor vindo a cada dia nas nossas coisas. O Senhor está presente por aí. Não, o Senhor falou também da presença dEle dessa forma. E aliás, essa não é a única passagem do Evangelho que nos mostra isso. Eu nem tenho tempo para estar agora mostrando as demais passagens, mas em diversas partes da Bíblia, especialmente todo o capítulo 24, no qual nós estamos, no capítulo 24 de São Mateus, Jesus fala com toda clareza. Também nas cartas de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, em todas essas cartas, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, falam disso. E você vai fechar os seus ouvidos. Mas eu estava lendo. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e a comer e a beber com os bêbados, quer dizer, fazer tudo errado. Uma vida má, uma vida corrupta, uma vida depravada, uma vida de quem pouco se importa, vamos gozar da vida, porque o negócio é gozar da vida. Ou então, viver uma vida relaxada, como nós dizíamos ontem, nem frio nem quente, desculpe a expressão, nem cheira nem fede, porque o Senhor já demorou tanto tempo, vai demorar muito mais para vir, então vive uma vida relaxada. Se este servo fizer assim, então o Senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Por tudo aquilo que você viu, o Senhor não está falando para os de fora, o Senhor está falando para os seus servos. O Senhor está falando para aqueles que são seus. E é por isso também que Ele está terminando assim. Então o Senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Quer dizer, para gente que sabia, só que não levou a sério. Para gente que sabia, mas que infelizmente deu de ombros e disse, não, o Senhor demorou muito, não veio até agora, quanta gente já esperou, vou eu ser bobo de ficar esperando? Bobo você realmente, se não esperar o Senhor, porque a palavra de Deus é muito clara. Meus irmãos, e nós sabemos que toda a história, a nossa, a história dos nossos, a história do mundo inteirinho converge para a vinda gloriosa do Senhor. E nós temos revelações a esse respeito, de que se o Senhor não veio ainda, se Ele não se revelou ainda, se Ele não se manifestou ainda, foi por misericórdia. É como se Jesus dissesse ao Pai, Pai, por misericórdia, dá mais tempo. O Senhor é Senhor do tempo, então dá mais tempo, para que mais gente acorde, para que mais gente se levante, para que mais gente se converta. Me diga, o que seria você uns anos atrás? Se o Senhor não tivesse dado mais tempo, o que seria de você? A gente que há 30 anos atrás estaria perdidinho, não é verdade? Mas deixa eu diminuir, 25, 20, o que você era 20 anos atrás?
Posso diminuir 15 anos atrás. O que aconteceria com você? 10 anos atrás. Para muita gente, o que seria de você 15 anos atrás, eu posso dizer 4 anos, 3 anos, 2 anos, talvez para vários, o que seria de você 1 ano atrás. E o Senhor Jesus pediu e está pedindo ao Pai: Pai, espera um pouco. Eu quero ir sim, eu quero ir na sua hora, mas por favor não me manda. É o contrário dos jogadores de reserva, né? O jogador de reserva está ali no banco, aguardando a hora em que o técnico diga, começa a fazer aquecimento, porque você vai entrar. Jesus, ao contrário: Pai, eu quero ficar no banco. Pai, eu não quero fazer aquecimento. Pai, eu não quero entrar no campo, porque se eu entrar no campo, eu vou jogar. Eu vou marcar o gol que vai dar a vitória. A vitória a mim, a vitória a ti, a vitória aos justos, a vitória àqueles que cumpriram a palavra. Pai, eu não vou poder entrar no campo e dar uma de brasileiro. Não posso. Ao contrário, se o Senhor me fizer entrar, eu vou ter que agir. Então, Pai, me deixa sentado no banco. Não me deixa aquecer. Eu também estou sofrendo como o Senhor está sofrendo, vendo a situação dos seus filhos, dos meus irmãos. Mas dá mais tempo, porque agora, nesses momentos, nesses tempos, eu estou usando, e o Senhor está usando de toda a misericórdia. Pai, vamos pela misericórdia. E saiba, meu irmão, hoje, nesta missa, nessa pregação, nesse dia de adoração, o Senhor está usando mais uma vez de misericórdia para com todos nós, para mim, em primeiro lugar, e para você também, para criarmos juízo nessa nossa cabeça e conhecermos o Evangelho e vivermos o Evangelho. E cumprirmos o Evangelho e vivermos o Evangelho, não só para nós, mas para aqueles pelos quais nós somos responsáveis. E você é responsável por muita gente. Repete comigo para a gente poder finalizar. Eu preciso viver na expectativa da vinda do Senhor. Eu preciso. Eu vou viver na constante expectativa da vinda do Senhor. Eu vou criar juízo, porque sou responsável por mim mesmo, sou responsável por muitos, e nós estamos no tempo da misericórdia do Senhor. Estamos no tempo da misericórdia do Senhor. E para viver isso, Senhor, eu quero viver, eu vou viver cada dia como se o Senhor viesse hoje. Hoje eu vou viver como se o Senhor viesse hoje. Hoje eu vou viver como se o Senhor viesse hoje. Vinde, Senhor Jesus. E diga para valer então: vinde, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.